Bom dia, os irmãos que estão aqui em nossa escola bíblica dominical. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de poder estarmos pregando a Tua palavra, poder estar ensinando a Tua palavra. E, Senhor, muito obrigado por aprendermos dela. Senhor, que Tu possas estar sempre capacitando o Teu povo, sempre nos ajudando, Senhor, a divulgar a Tua palavra aos corações, através dessa escola bíblica dominical. Toma, Senhor, a Tua igreja para que ela seja uma proclamadora desta palavra, da Tua palavra, e que ela possa, Senhor, estar alcançando cada coração. No nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós estávamos estudando uma outra revista do trimestre passado, mas para que nós fiquemos na mesma realidade da Convenção Batista Brasileira, né, nós baixamos uma nova revista que vai começar exatamente com o contexto, né, que está sendo estudado em todas as igrejas batistas que usam a revista Palavra e Vida. Então eu botei aí no grupo da igreja, né, no zap da igreja, os irmãos se abrirem no zap da igreja, podem acessar. Também tem um link dessa revista, não sei se já baixaram a desse trimestre já, obrigado. Uma Edir está dizendo ali que realmente está baixado ali no link da nossa igreja. Então você pode clicar e estar acompanhando também o estudo da lição que nós estaremos estudando nessa manhã. E o tema da lição é mordomia cristã e os propósitos da igreja. Mordomia cristã. Mordomia cristã é uma doutrina que todo crente é um mordomo de Cristo. O que é um mordomo de Cristo? Ele é um administrador. E aqui está, e os propósitos da igreja. Então nós temos como igreja algumas metas, alguns propósitos que devemos seguir. Nós vamos estar lendo no livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20, a comissão do nosso Senhor Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Mateus 28, de 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ou, em algumas traduções, até a consumação dos séculos. Aqui na nossa lição, temos aqui o autor da lição, começando dizendo o seguinte, fazendo a pergunta, né? Quais são os objetivos da igreja de Jesus Cristo nesse mundo? É relevante mencionar que a igreja não se fundamenta e nem deriva meramente de sua membresia, mas daquele que é seu cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Sempre é Cristo, tem que ser Cristo. O cabeça da igreja não pode ser um pastor, não pode ser um líder religioso, mas tem que ser Cristo. Para ser reconhecida como a igreja de Jesus, esta deve reproduzir o discurso de Jesus. E o que é o discurso de Jesus? É o ID, que nós acabamos de ler. É preciso ter bastante clareza no que tange aos objetivos da igreja no mundo. E para não errar, deve-se concentrar no ensinamento de Cristo, que é a própria palavra. Assim, cabe a pergunta: o que estamos fazendo para que a igreja, aonde congregamos, esteja atenta ao projeto de Jesus para ela? Precisamos refletir a fim de que esses objetivos sejam consoantes aos que Jesus propôs. Então nós temos que estar de acordo com o propósito dado por quem? Por Jesus Cristo. O primeiro propósito da igreja, que está dividido em propósitos aqui na nossa lição, é a evangelização.
Olha, a evangelização, ela está em primeiro lugar porque ela deve ser colocada realmente em primeiro lugar. Porque Jesus Cristo, ele teve um propósito em seu ministério. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se a igreja não tiver como carro-chefe, em primeiro lugar, a evangelização, ela perde até a prioridade na qual ela foi colocada nos propósitos de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. O que é fazer discípulo? Evangelizar. Então nós temos que pregar a palavra àquelas pessoas que precisam. A igreja é um grupo de pessoas salvas por Cristo que promove a proclamação da redenção aos perdidos por meio da evangelização. Ao evangelizarem, os cristãos estão despojando o seu tempo e dos seus bens, estão aplicando os seus talentos em adoração a Deus e sendo canais da graça divina. A evangelização dos perdidos é tarefa para todos na igreja em todo o tempo. Então, nós devemos entender o seguinte: evangelização não é prioridade para um grupo, mas sim para todos os crentes, tá? É responsabilidade do pastor, é responsabilidade de um grupo de evangelização, porque tem igrejas que têm o ministério da evangelização ali, com irmãos sendo responsáveis por esse trabalho. Eu, por exemplo, já participei em várias igrejas desse ministério de evangelização. Nós criávamos trabalhos externos, cultos nas praças, evangelização nos lares, divulgação da palavra de Deus, mas não é só responsabilidade de um grupo, né? Mas é de toda a igreja. Com efeito, sem evangelização não há entusiasmo na igreja. Poder-se-á até possuir uma bela estrutura, um belo santuário, mas sem o espírito evangelizador não há alegria. Evangelização é a resposta de amor da igreja ao chamado do Calvário. É aquele desejo de nós trazermos a pessoa para Cristo, convidarmos a pessoa para vir à igreja, vai à igreja, assista o culto, e você está orando por aquela igreja não, por aquela pessoa na igreja, e aquela pessoa, ela, no momento do apelo, ela se entregar a Cristo como seu Salvador. Aí aquele momento ali, para a igreja, tem que ser o mais precioso da igreja, aonde nós chamamos a pessoa, aonde nós pregamos a palavra de Deus, aonde demos o nosso testemunho pessoal, porque na evangelização há várias coisas que nós podemos fazer. Nós podemos ajudar uma pessoa com beneficência, né? A pessoa está precisando de alguma coisa, nós irmos lá, ajudarmos com alguma coisa na alimentação daquela pessoa, mas naquele momento de ajudar também estar ali colocando, né, a palavra de Deus naquele lar, não só o alimento, mas também a palavra de Deus. E ali você também pode evangelizar também com os seus colegas, você os chamando para ir para a igreja e falando da salvação de Cristo Jesus. Muitas pessoas, elas entendem o seguinte de evangelização: eu vou chamar as pessoas para aceitarem a Cristo lá na igreja. Na evangelização não é necessário se fazer dessa forma. É até uma forma de nós adiarmos uma coisa que em muitos momentos pode ser feita no momento da evangelização, tá? Nós estamos pregando a palavra de Deus para uma pessoa, vemos que aquela pessoa está ouvindo a palavra de Deus, e nós colocamos ali naquele momento a opção daquela pessoa se entregar a Cristo como Salvador. Você quer aceitar a Cristo como seu Salvador? Nós fazemos essa pergunta, tá? E naquele momento da evangelização, aquela pessoa, se ela falar assim, eu quero, então vamos orar, eu vou te entregar a Cristo. Agora, nesse momento, em oração, você crê em Cristo como seu Salvador? Se a pessoa falar sim, eu creio,
eu aceito Ele como meu Salvador. Naquele momento houve uma decisão, tá? É claro que nós sempre pedimos para que essa pessoa, ela confirme essa decisão à frente da igreja, porque a Bíblia, ela diz o seguinte, né? Que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quando a gente evangeliza, aquela pessoa abriu o seu coração para Jesus, nós pedimos para que ela faça aquela decisão diante da igreja. E essas atitudes, né, que as pessoas tomam, de tomarem essas decisões, isso é muito importante para que a pessoa assuma um compromisso com Deus. Isso é importante. A pessoa tomar a decisão, a pessoa ir à frente e confirmar a sua decisão, mas na hora da evangelização, nós podemos, naquele momento, fazer o convite. E muitas vezes a gente deixa para que esse convite seja feito na hora do apelo. Olha como é que seria muito mais, vamos dizer, mais seguro para aquela pessoa você fazer a evangelização. Naquele momento, você perguntar se aquela pessoa aceita Cristo, aquela pessoa toma a decisão ali, você chega, confirma a tua decisão na igreja. Ou se aquela pessoa chegar e falar assim, olha, mas eu gosto muito da igreja X, essa igreja prega Cristo. Tá bom, você nem vem ao culto naquele domingo na tua igreja. Olha só o que eu estou falando. Eu não estou falando para você evangelizar e levar para a sua igreja, não. Evangelizar, a pessoa aceitar a Cristo, é um compromisso que ela vai assumir com Cristo. A igreja que ela vai escolher, né, isso daí é o segundo plano, vamos dizer assim, está em segundo plano. O primeiro plano é aquela pessoa se converter a Cristo. Aquela pessoa se converteu com você. Então, domingo vamos à igreja. Qual a igreja que você quer ir? Tal igreja, eu vou com você. Chega na hora do culto, você ora por aquela pessoa, você deixou o trabalho da sua igreja, mas aquela pessoa aceitou a Cristo. Você ora por aquela pessoa, no momento do culto, o pastor estará pregando, e na hora do apelo você chega e fala assim, agora vamos à frente juntos. Né? Você vai estar levando aquela pessoa à frente, você vai estar colocando todo aquele trabalho de evangelização, agora a responsabilidade nos braços daquela igreja que está recebendo aquela pessoa que aceitou a Cristo. E ali você comunica ao pastor da igreja e fala, pastor, evangelizei, ela quis vir para essa igreja, agora vocês a assumam como família de Deus. Agora a minha responsabilidade já foi cumprida. Mas quando é na nossa igreja ainda é mais fácil ainda, a gente ainda pode acompanhar aquela pessoa, discipulando aquela pessoa. A gente vai estar em todas as fases da vida espiritual daquela pessoa, em primeiro lugar, ali nos primeiros passos que aquela pessoa estiver dando. Em segundo lugar, missões. A igreja deve compreender a amplitude do seu compromisso com Cristo. Vamos ver aqui missões no ID de Jesus Cristo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. A gente sabe que o trabalho missionário está enfrentando um problema muito sério agora nesse momento de pandemia. Alguns missionários estão até com dificuldade para ir para outros países. Então, o trabalho missionário está um pouco, vamos dizer assim, engatinhando nesse momento por causa da dificuldade. Vivemos um momento difícil, mas a igreja precisa contribuir para missões. É um compromisso da igreja. Só que quando nós falamos igreja precisa contribuir para missões, isso é algo que nós precisamos buscar, mas que nós precisamos também assumir o compromisso. Por exemplo, eu estou na igreja há muito tempo, desde criança, fui criado na igreja e já vi muito disso dentro da igreja. Tá? Pessoas que na hora de se propor um alvo de missões, as pessoas, ali a igreja é que decide, né? Vamos mandar 1.000, vamos mandar 2.000, 10.000, 20.000, né? Pessoas que propõem alvos. Aí
a gente coloca diante da igreja, o pastor coloca diante da igreja, qual o alvo que nós devemos propor para missões? E aí vários irmãos levantam a mão, X, X, Y, mas a gente fica, eu vou usar o termo intrigado com alguns irmãos da igreja. Eles às vezes propõem o alvo, eles propõem o alvo de missões para que o alvo seja alcançado, mas eles não contribuem para missões. Como nós devemos contribuir para missões? Financeiramente, mas também orando e participando das atividades de missões. Tem irmãos que levantam a mão, propõem até o alvo, mas eles não vêm numa festa de missão, de missões, no almoço de missões, eles não contribuem para a oferta de missões, eles não oram para missões, mas eles sugerem missões. Como se isso fosse uma responsabilidade da igreja. Nós estamos falando de uma maneira assim, igreja, tipo assim, deles. Eu faço parte dessa igreja, mas a responsabilidade é da igreja. Então você acaba se excluindo. E quando chega no final, quando há ali a conquista do alvo de missões, e a igreja coloca diante de Deus aquilo que foi conquistado, e às vezes isso vai além daquilo do alvo proposto, a igreja ela consegue superar o seu alvo de missões. Essas pessoas me intrigam ainda mais, como diz assim, alcançamos o alvo. Né? A gente ouve muito isso dentro da igreja. E isso me intriga mais ainda. Alcançamos o alvo. Como alcançamos o alvo? Se aquela pessoa ela não assumiu um compromisso para ajudar novos. Um compromisso o quê? Pessoal. Tá? Nós estamos falando de evangelização, mas tudo isso tem que ser voltado para um compromisso pessoal. Nós estamos falando de missões, mas tem que ser um compromisso pessoal. Em que eu ajudei no compromisso de missões? Então a igreja ela precisa realmente ser uma igreja que tem um alvo de missões. Missões tem que ser uma marca do testemunho da igreja, e é um testemunho batista, missões. A gente pode ver que a igreja batista sempre foi uma igreja que alcançou o campo missionário. Eu costumo dizer o seguinte, muitas pessoas elas falam o seguinte, como eu gostaria de ser um missionário. Mas no tempo em que a igreja está fazendo missões, nós somos um missionário. Por quê? Nós estamos contribuindo com aquilo que temos, com a ajuda financeira, com a oração. Então nós estamos alcançando o campo missionário através dos nossos recursos. Então nós estamos indo também através daquilo que estamos realizando em nossa igreja. Em terceiro lugar, adoração. Então vamos lá. Primeiro lugar, primeiro compromisso os irmãos estão ligados aí? Evangelização. O segundo missões. O terceiro, adoração. A igreja compreende o significado do culto cristão e por meio dele cada cristão participa voluntariamente com alegria e em sacrifício vivo, conforme Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, adorar a Deus é uma necessidade existencial de todo ser humano, mesmo que muitos ainda não tenham consciência disso. Estar na casa de Deus, estar na convocação ao culto, isso é uma necessidade do crente. Quando havia uma convocação em Israel para a adoração, todo o povo entendia que eles tinham um compromisso de estarem ali em adoração. A gente pode ver isso em Hebreus também, ele orientando para que
os crentes não deixem a sua congregação, né? Então, eu estava conversando com o pastor Mávio, pregou no domingo passado aqui em nossa igreja, como esse período de pandemia, no período onde teve a necessidade das pessoas ficarem em casa, né, o afastamento por causa dessa enfermidade tão perniciosa, tão cruel, que tem levado a óbito tantas pessoas e deixado doente tantas outras, né? E ele estava falando, pastor, mas algumas igrejas, elas ainda continuaram com os seus cultos. Aí ele falou, olha, isso aí, aquelas que continuaram com os seus cultos, elas mantiveram os membros juntos em adoração. Isso daí ajudou para a questão adoração da igreja e o compromisso do crente em estar ali. Mas também foi perigoso, porque muitas dessas pessoas também que foram à igreja por causa, né, da falta de uma máscara, da falta de cuidado de estar ali tão próximas umas das outras, algumas pessoas foram contaminadas nesses cultos. Mas essas igrejas, elas permaneceram juntas em adoração, e muitos dos irmãos que não tinham as suas igrejas abertas, que não podiam estar nas suas igrejas, porque, por exemplo, o próprio pastor Mávio, ele viu a necessidade de permanecer com a sua igreja fechada à noite. Então, a Igreja Batista de Engenho do Roçado não abre o domingo à noite. Outras igrejas também não estão abrindo domingo ainda à noite ou na quarta-feira em algumas atividades. As igrejas estão fechadas. Nós estamos falando isso para fazer algum tipo de comentário negativo a respeito disso? Claro que não, claro que não. As igrejas sabem de suas necessidades e por quê, e os pastores também, eles têm uma visão, estão vendo que não seria bom ter o culto nesses dias da semana, ou na quarta-feira, ou no domingo. Mas a necessidade de vir à igreja para prestar o seu culto é algo que precisa estar, vamos dizer assim, queimando no coração do crente. Quando o crente não pode estar no momento de adoração, isso deve fazer muita falta na vida do crente. Porque nós podemos, pastor, mas eu leio a Bíblia em casa, eu faço meu culto em casa, eu oro em casa, tá bom. Mas agora, se a gente for lá para Atos 2, a gente pode ver que naquele momento histórico da igreja, quando a igreja estava começando, né, a sua caminhada, era a igreja chamada igreja primitiva, né, estava começando, iniciando ali as suas atividades. Eles tinham tudo em comum, eles ficavam quase que a semana toda juntos. Isso daí fortaleceu aos crentes naquele momento de início de caminhada. Então, o culto, a adoração a Deus, a igreja reunida, é algo que precisa ser valorizado. E nós precisamos buscar isso, porque isso nos fortalece. A adoração fortalece a alma do crente. Ela é alimento para o crente, né? E nós nos sentimos bem quando nós estamos prestando o nosso culto racional, como nós vimos aqui no texto em Romanos. Em quarto lugar e penúltimo lugar, a educação cristã. Não se deve prescindir de ensino no processo de edificação no corpo de Cristo, o qual é a igreja. Por meio do discipulado, os cristãos entendem a natureza da sua nova vida em Cristo e aceitam como alvo pessoal tornar os propósitos de Deus sendo o seu estilo de vida. O discipulado, portanto, faz parte do crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. É imperativo a igreja ensinar aos cristãos a obedecer a tudo que Jesus ordenou, conforme descrito na grande comissão, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes tenho
ordenado. Por essa razão, a educação cristã precisa estar inserida nos objetivos da igreja, na mesma relevância que a evangelização, missões e adoração. Quando nós falamos em educação cristã, o que nós estamos falando aqui? Doutrina. Doutrina. A palavra doutrina, ela significa ensino. Tá? Uma igreja que não é ensinada com a palavra de Deus, ela pode cair em ensinos que podem ser prejudiciais à sua vida cristã. Eu estava conversando com uma colega de trabalho nesses dias, e eu mandei um culto da nossa igreja para o grupo de trabalho onde eu trabalho, e eu mandei aqui na hora de compartilhar, eu coloquei no WhatsApp, onde é o grupo do meu trabalho. E essa colega virou para mim e falou assim: Eliezer, por favor, manda para mim os cultos da sua igreja. Eu falei, claro, maior alegria, né? Eu falei, claro que sim, vou mandar sim. Porque aquilo que eu mais faço atualmente é ver culto das igrejas. Olha, amém, que as igrejas têm se despertado e nós temos agora esse recurso, e igrejas têm usado esse recurso e alcançado pessoas que estão em suas casas, né? Quando nós começamos esse trabalho de colocarmos os cultos na internet, agora nós estamos colocando a escola bíblica dominical também na internet, nós falamos o seguinte para o pessoal da mídia, também para o pessoal do louvor, que se motivaram a fazer esse trabalho. Eu falei, olha, se nós conseguirmos alcançar uma pessoa da nossa igreja que não tenha condições de vir à igreja, mas está na sua casa, doentinha, nós conseguimos uma pessoa, isso já vai ser o mais importante nesse trabalho. E a gente sabe que tem irmãos que não podem vir à igreja, a irmã Nazaré, Maria Nazaré, que é a mãe da Linde, ela assiste os nossos cultos. Outros tantos, né, a Anice com a sua filhinha, que não pode vir nos trabalhos pela manhã, a Taizinha, né? O irmão Isaías, até pouco tempo, né, antes de partir para a eternidade, ele assistia os cultos da igreja. Então nós temos aí, né, a possibilidade de alcançar irmãos que estão em suas casas e levando a palavra de Deus para essas pessoas. A doutrina, ou então hoje, voltando ao que eu quero, aonde eu quero chegar. O ensinamento cristão, ele tem sido divulgado pela internet. Mas muitas igrejas estão pregando os ensinos que têm sido divulgados de suas igrejas, mas dentro do seu teor doutrinário, alguns desvios. Alguns desvios. E o crente que não está preparado com a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, aquele crente que não busca os ensinamentos cristãos que estão inseridos na palavra de Deus, porque não é a revista que é o principal no nosso estudo, eu sempre falo isso, escola bíblica dominical é a palavra de Deus, em primeiro lugar. Mas algumas igrejas, elas pegam alguns ensinos que dizem que é doutrinários, e aí quando a gente ouve assim, é doutrinário, opa, peraí, então é ensino bíblico, é de Deus, é palavra de Deus, mas não é, pode ser ensino de homens, pode ser coisas enganosas, que podem nos levar a prejuízo na nossa vida espiritual, nós aplicarmos isso na nossa vida espiritual e ser uma aplicação errada para as nossas vidas. E logo depois a gente se decepcionar com isso e enfraquecer na fé.
Então, a educação cristã, ela vai fortalecer o cristão, o crente, no quê? Na verdade. Porque se nós estivermos bem doutrinados, biblicamente, nós vamos estar firmados o quê? Na verdade. Então, quando vier alguma coisa na nossa vida, que alguém falar assim, aí, isso aí, né, não está na Bíblia, não. Eu falei, não, peraí, você está falando uma coisa que não tem nada a ver, que eu conheço a verdade. A verdade me diz isso aqui, assim, assim, assim. Então, você rebate a mentira. Você rebate a mentira. Você não se decepciona com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que, por falta de educação cristã, por falta de doutrina e doutrina correta, eles se decepcionam em sua vida cristã. Eu já vi muitas pessoas abandonarem a igreja porque se decepcionaram achando que Deus tinha que fazer alguma coisa. A vida deles tinha que ser de uma forma, porque a Bíblia ensinava assim, e não era assim que a Bíblia estava ensinando. E essas pessoas passaram por provações e dificuldades, não puderam aplicar aquilo que foi ensinado, que era errado, aplicaram de maneira incorreta e colocaram a culpa em quem? Na palavra de Deus, em Deus, e Deus não foi verdadeiro, mas Deus nunca prometeu algo que ele estava buscando, que foi ensinado a ele de maneira errada. Ele buscou porque foi ensinado de maneira errada. Ah, o crente não pode ficar doente. Aonde está isso na Bíblia? Mas tem igreja que prega isso. Ah, eu tenho um problema na minha garganta, uma doença na minha garganta. Uma vez alguém chegou, Cristina virou e falou assim: a minha tireoide, eu estou com um problema na minha tireoide. Não, você não tem problema na tireoide, esse problema não é teu. Ela teve que tirar até a tireoide, deu até para o médico jogar fora a tireoide dela. Né? Como é que não tem? Então são pessoas que se acham super crentes, são livres de provações, a doença não é dele, ele não aceita, tá? Ele exige de Deus algumas coisas, isso tudo é pregado na internet, isso tudo é ensinado, e aí a gente vê que são coisas que a palavra de Deus não estava dizendo sobre isso, tá? A gente determinar coisas que Deus deve fazer, a gente vê isso acontecendo de muitos púlpitos ensinando nas igrejas. Mas a educação cristã evita esse tipo de engano, porque a pessoa estará afirmada no quê? Na verdade, que está sendo ensinada através da palavra de Deus. E em último lugar, a comunhão. Os cristãos devem compreender a comunhão cristã como evidência de sua nova natureza, transformada pelo amor de Jesus, e a partir disso, refletir desse amor na prática do bem e da justiça, no seu dia a dia, em meio à sociedade na qual estão inseridos. Ao ser indagados sobre qual seria o maior mandamento, Jesus, com simplicidade e sabedoria, respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu conhecimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existem mandamentos maiores do que estes. Então, o amor cristão. Eu estava estudando sobre Pedro e ele falando sobre o amor fraternal. Eu estava explicando à igreja nesses dias e estudando a origem da palavra. Quando Pedro está falando sobre o amor fraternal, ele estava falando o seguinte, que não era um amor, né, eu amar alguém, né, eu amo o irmão Medeiros. Mas que tipo de amor é? O amor cristão? Não, quando Pedro fala desse amor, ele fala de um amor de sangue, como se fosse um irmão mesmo, um irmão de sangue. Entendeu?
O meu amor pelo irmão, nosso amor, ele não é um amor que é um amor, meu amor está em Cristo Jesus, está, não. O amor cristão, ele é um amor tão intenso e a comunhão é tão grande que quando nós devemos nos relacionar como alguém que faz parte da nossa família cristã, é o amor de sangue mesmo. Entendeu? A Shirley, nosso relacionamento não pode ser um relacionamento frio. Não, ele é meu irmão lá na igreja. Não. Meu relacionamento tem que ser um amor de irmãos mesmo, de sangue. Se acontecer alguma coisa com você, não está acontecendo com alguém de fora da minha família, está acontecendo com alguém de dentro da minha família. Família mesmo, meus irmãos. E quando eu estava falando disso, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou próximo dos meus irmãos. Se acontecer alguma coisa com os meus irmãos, eu fico pensando assim, vai me atingir de uma forma muito grande. Aconteceu com a minha cunhada, me atingiu de uma forma muito grande, quando ela ficou internada mais de 30 dias, quase 40 dias no hospital, 43 dias no hospital. Aquilo me atingiu muito, né? Eu fiquei muito sensibilizado com aquilo tudo que ela estava enfrentando. Isso tem que acontecer também no seio da igreja, na comunhão da igreja. Isso tem que acontecer, né? Porque às vezes a gente não trata assim o irmão da igreja e a gente precisa entender que a comunhão cristã ela precisa ser estabelecida nesses parâmetros. São os parâmetros de Deus para a igreja. Para finalizar, para pensar em agir, eu estou a 2 minutos de 10 horas, então estou finalizando no horário certinho. Diz o seguinte: por que devemos evangelizar? Quais os recursos seriam necessários para realizar uma obra adequada de evangelização no bairro ou na cidade? Que benefícios trazem para o cristão e a sua família participarem da adoração na igreja? É possível haver progresso na vida cristã por meio do ensino na igreja? Os de fora da igreja, ao olharem para dentro da igreja, conseguem ver que somos discípulos de Jesus em relação ao mandamento que amamos uns aos outros? Qual tem sido o seu envolvimento na igreja, para que ela cumpra os seus objetivos e seja relevante aonde está inserida, tornando Jesus conhecido? Então, são coisas para a gente pensar e meditar individualmente, né? Pensar e agir, porque às vezes a gente usa o termo igreja não nos inserindo nele, como nós falamos. A igreja está faltando evangelizar, a igreja está faltando fazer isso, a igreja está faltando aquilo. Aquela pessoa que vê alguma coisa faltando na igreja, qual o objetivo dela? Se Deus deu essa visão que está faltando alguma coisa, espera aí, então eu quero ajudar. Não vai começar por mim. Se nós pensássemos assim, para pensar, está faltando isso na igreja. Espera aí, então, se está faltando, eu vou me colocar à disposição para ajudar naquilo que está faltando. Se você enxergou isso, Deus te deu essa visão, amém. Uma vez, uma reunião numa igreja, a igreja trabalhava muito, trabalhava muito, trabalhava muito. Só que na reunião perguntaram assim: o que está faltando na igreja? E eu fiquei pensando naquela pergunta que foi feita. Eu estava como auxiliar ali naquela igreja. E o que está faltando na igreja? Eu fiquei pensando, cada área da igreja, eu falei assim: a igreja ela está
em desequilíbrio em algumas áreas, porque ela fazia umas coisas muito boas, outras coisas ela não fazia tão boa. Aí, aí o pastor da igreja virou e falou assim: e você, pastor Eliezer? O que você acha que está faltando na igreja? Eu falei: pastor, eu estava pensando aqui, o que estava faltando na igreja? Na igreja não está faltando nada. Aí, não, não. Eu acho que falta em alguns ministérios intensidade, porque outros são muito intensos, porém outros não. Aí ele olhou para mim e falou assim: o que você acha que falta intensidade? Aonde falta? Eu falei: em tal lugar assim, assim, em tal lugar assim, assim, em tal lugar assim, assim. Está faltando intensidade. Aí ele ficou quieto, não falou nada não, mas depois ele virou para mim e falou assim: rapaz, depois que você falou aquilo, eu fiquei pensando, é mesmo, né? A igreja precisa ser uma igreja toda equilibrada. Quando a igreja consegue esse equilíbrio nessas colunas que nós estudamos nessa manhã, nessas 5 pernas de coluna que nós estudamos nessa manhã, vamos dizer assim, é uma igreja equilibrada, e uma igreja equilibrada está dentro dos propósitos de Deus. Nós precisamos buscar esse equilíbrio, mas colocando intensidade em cada propósito que nós estudamos nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua palavra, que Tu possas estar nesse terceiro trimestre, nos abençoando, e, Senhor, usando aquelas pessoas que vão estar ministrando as aulas aqui para a nossa igreja. Abençoe já o irmão Paulino, que estará trazendo o estudo da semana que vem. Usa o teu servo, abençoa a sua família, toma ele em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui em nossa igreja. Muito obrigado por aqueles que estão nos assistindo e que vão assistir esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Senhor, que a tua palavra possa falar em seus corações. No nome de Jesus, amém.